Olá, olá, sejam muito bem-vindos a essa aula introdutória do curso de Psicobranding. Esse curso que provavelmente se você chegou até aqui, você é um cara, uma pessoa interessada nesses temas de construção de marca, marketing, mas por uma perspectiva do comportamento do consumidor, por uma perspectiva de como o cérebro funciona e como o cérebro impacta as nossas tomadas de decisão, ações de compra, e aqui eu já vou dar um super spoiler para vocês. Impacta e impacta muito, totalmente. Por isso a gente tem um curso aqui de mais de 35 aulas, trazendo esse contexto, trazendo esse tema para que vocês compreendam, vocês, vendedores, donos de negócios, estrategistas de marca, ou estudantes de comunicação, enfim, de marketing, possam entender como isso acontece de fato no nosso cérebro e como a gente precisa pensar em negócio, como a gente precisa pensar em construção de marca, em marketing, orientado por essa perspectiva do comportamento do cérebro do consumidor. Então, eu preparei esse curso com muito carinho. Esse curso, eu posso dizer que eu estou preparando esse curso já há mais de 18 anos, que é o tempo que eu atuo no mercado de comunicação, marketing, construção de marca. Nos últimos 4 anos, eu tenho estudado muito comportamento humano, neurociência, psicologia. Nessa aula introdutória, eu vou contar um pouquinho para vocês da minha trajetória. E aí, já então, nesse tempo todo, eu tenho me esforçado muito para juntar essas duas disciplinas, para trazer aí uma metodologia de conhecimento que seja facilmente aplicável para o seu negócio, mas que principalmente mude a sua mentalidade em relação à construção de estratégia de marca, no sentido de se orientar para a perspectiva do consumidor, de como ele se comporta, de como ele pensa, sobre como ele age. E aqui um segundo spoiler: a maneira como ele pensa é diferente da maneira como ele age. Então, esse curso vai ajudar a gente a entender a maneira como o nosso consumidor pensa, a maneira como o cérebro dele atua, age, para os processos de comportamento e, obviamente, de consumo, compra, tá? Spoiler 3: uma marca bem construída, ela tem impacto nesse processo, no cérebro do consumidor. E aqui a gente não está falando de propaganda subliminar, a gente está falando da estrutura da psique humana, da estrutura de como a mente opera, como a mente funciona, de fato, em todas as questões da vida, em todos os nossos comportamentos. E aí, claro, quando a gente pensa em comportamento de compra, não é diferente. O cérebro tem um impacto fundamental e ele opera de uma maneira específica para que a gente consuma, para que a gente se conecte com marcas, para que a gente entenda os processos de consumo efetivamente, ok? Então, eu quis trazer essa aula introdutória antes de começar o curso para me apresentar, contar um pouquinho da minha trajetória, e para que vocês também entendam onde vocês estão navegando, com quem vocês estão falando, para trazer mais credibilidade, mais confiabilidade nas informações que eu vou compartilhar aqui com vocês, ok? Esse é um curso, deixa eu já organizar aqui. Opa, apareceu o slide que não é o slide 1, o slide 1 é esse. Esse é um curso que eu vou trabalhar assim, tá? Com slides, eu acho que visualmente é interessante, e ele orienta uma linha de raciocínio mais fixa e específica para ajudar vocês também no processo de compreensão dos conceitos. São muitos conceitos que a gente vai ver aqui, e aí são conceitos que eu trago pinceladas do que são, e obviamente um convite para que vocês se interessarem por algum tema específico, se aprofundem nos temas. Na nossa comunidade, eu vou compartilhar com vocês todas as referências de literatura para que vocês se aprofundem nos temas. Tem muito tema relacionado à psicologia, à neurociência, às ciências. Então, a gente tem muita metodologia científica por trás desses processos de construção, de compreensão do funcionamento da mente humana e como isso impacta o consumo, tá?
Então, bem-vindos a Psicobranding. Acho que o nome desse curso, dessa comunidade que a gente está construindo juntos aqui agora, ela é bem intuitiva. Então, a ideia é a gente juntar os conceitos de psicologia e neurociência, que tem a ver com consumo, tem a ver com construção de marca, e branding, que é a construção de marca em si, um ecossistema de negócios muito importante, muito fundamental para o crescimento dos negócios, para as vendas, de uma maneira efetiva. E aí eu quero começar já na introdução com essa frase de impacto. Quero trazer para vocês, quero que vocês durmam hoje com essa frase na mente, quero que vocês pensem sobre ela, vocês que trabalham com vendas, vocês que são donos e founders de negócios, estrategistas. Um produto não é vendido na loja, ele é vendido no cérebro do consumidor. Quando a gente pensa essa frase, ela parece até óbvia, mas a gente no dia a dia não pensa isso. Eu trabalho com marketing há 18 anos, há mais de 18 anos. Eu trabalhei em grandes empresas, lá na frente eu vou contar um pouquinho para vocês da minha trajetória profissional. E foram raras as vezes que eu tive a discussão sobre cérebro, sobre comportamento a partir de cérebro. Claro, a neurociência ela é uma disciplina relativamente nova e que atua, trabalha para diferentes frentes, não somente frentes de negócio, né? A neurociência ela tem, o trabalho dela é muito orientado à saúde, à compreensão da biologia cerebral e assim por diante. E aí o universo de negócios, o mercado olha para isso e tenta, obviamente, trazer para o seu universo algumas referências, estudos, e nos últimos 10 anos isso tem crescido. Então, a gente tem acompanhado, nesses últimos 10 anos, uma introdução do processo de neurociências nos processos de negócio, na compreensão, de fato, do comportamento do consumidor. A gente pensa em pesquisa de mercado, que já é uma prática bem estruturada no mercado, e aí o que a gente olha para a neurociência é uma reflexão e um conhecimento sobre o comportamento que é anterior àquilo que a gente captura em pesquisa, por exemplo. Pesquisa a gente captura basicamente aquilo que o consumidor, o entrevistado, fala sobre. A neurociência consegue capturar o que ele sente, o que ele pensa, de maneira mais científica. E o que a gente consegue descobrir, né, nessa relação de neurociência e pesquisa de mercado é que não necessariamente o que ele fala para a gente é o que ele está pensando, tá? Então, a neurociência para negócios, ela vem trazendo para a gente uma perspectiva de compreensão sobre comportamento diferente do que a gente tinha até então. E aí essa frase, ela traduz muito esse conceito, tá? E ela é a base que vai trafegar por todo o universo deste curso de psicobranding. Lá no final do curso, eu quero que vocês tenham claro, desculpa, como o cérebro funciona e por que a gente precisa considerar essa construção de marca no imaginário do consumidor para ter compras mais efetivas, para ter aumento de vendas, para ter uma relação de conexão com o consumidor mais genuína e verdadeira, ok? Então, a loja física, por exemplo, ela traz elementos para a gente sensoriais que têm impacto na nossa percepção cerebral sobre o ambiente, e este impacto é que, de fato, nos leva ao movimento de compra, à tomada de decisão e ação de compra. A loja, ela sensorialmente, ela consegue estimular no nosso cérebro, nos nossos hormônios, na produção de hormônios, uma série de elementos, a gente vai ver todos eles aqui no curso, que nos ajudam a comprar. Mas é sempre ligado ao cérebro. O cérebro é o tomador de decisão e é quem coordena a ação efetiva de compra, ok? E aí o que eu quero também que a gente saia desse curso com a compreensão exata é sobre os processos de previsibilidade do comportamento de compra do consumidor. Acho que esse é o grande aprendizado que a gente vai ter nesse curso. Acho não, tenho certeza.
é a gente pensar na construção de estratégia comercial, pensar na construção de marca, pensar em cultura corporativa que é orientada à marca, a gente vai falar bastante disso nesse curso, que traz para a gente como grande benefício a previsibilidade do comportamento de compra. Se eu entendo como o cérebro funciona, e aqui spoiler 4, acho que já estou no quarto, né? O cérebro funciona por padrões mentais, isso para a gente é muito bom. Se eu entendo esses padrões, se eu entendo a maneira como o cérebro atua, eu tenho mais previsibilidade do comportamento de compra. Claro, considerando uma série de fatores somados a isso. Mas se eu consigo compreender de fato como o cérebro funciona, quais são esses padrões cerebrais, a gente tem mais previsibilidade. A gente consegue construir estratégias e ações mais assertivas, mais financeiramente mais viáveis até, porque eu tenho esse aprendizado de como de fato se dá o comportamento do meu consumidor, ok? Então, quando a gente olha para o curso, para psicobranding, a gente tem um objetivo específico, e aqui eu elenco 4 grandes aprendizados que a gente vai ter ao longo desse curso, ok? Nosso objetivo principal é criar uma visão de branding, que é construção de marca, como elo de conexão entre o negócio, as vendas e o cérebro do consumidor. Então, branding é uma chave que conecta esses 3 elementos. Esses 3 elementos conectados geram para a gente mais eficiência comercial, ok? A gente vai aprender isso, essa é a perspectiva, esse é o objetivo. E aí a gente tem 4 grandes aprendizados. O primeiro deles é aprender o que é marca de verdade e qual que é o seu papel na tomada de decisão de compra. A gente muito ouve falar de branding, marca e etc. Que logotipo é marca? Será que marca, branding se resume a logotipo? O que é marca de maneira efetiva? E aí a gente vai olhar para a marca, para o conceito de marca, olhando a perspectiva do cérebro. O que é marca para o cérebro do consumidor, ok? E como isso impacta a tomada de decisão de compra. Segundo aprendizado, como as marcas são construídas no imaginário do consumidor. Então, o que é marca? E, ok, agora como eu de fato construo esse significado de marca? Dou um spoiler aqui, marca é significação. Como eu construo o significado de marca no imaginário do consumidor de maneira efetiva? Terceiro aprendizado, qual é o impacto da marca em vendas? Então, o que é marca? Como eu construo marca e qual que é o seu impacto efetivo nas vendas. Se eu entendo que marca tem impacto efetivo em vendas, eu preciso entender que marca é cultura corporativa. Então, a empresa inteira que é orientada a vendas, orientada ao consumidor, precisa entender que marca, como um elo de negócios e de vendas, é cultura corporativa. Então, o quarto aprendizado que a gente vai ter aqui é como construir uma cultura de marca dentro do negócio, ok? E aí, a estrutura desse curso, eu construí essa estrutura olhando para 5 grandes blocos, para ficar bem fácil da gente compreender, ter esses aprendizados. Primeiro bloco, a gente vai falar sobre o cérebro humano, mas de uma maneira enxuta, claro, a gente vai ter as referências para vocês olharem mais profundamente, mas eu construí aqui uma dinâmica de conteúdos orientada para a construção de marca. Então, a gente vai olhar, por exemplo, para a evolução do cérebro ao longo da história. A gente vai olhar para os processos de comportamento, a gente vai olhar para os processos de construção de inconsciente e consciente. Todos esses são conceitos que explicam o funcionamento e a estruturação do cérebro humano. A gente vai olhar esses conceitos conectados, obviamente, com a construção de marca e com o processo de vendas, ok? Depois a gente tem o bloco de marca, que é o bloco que vai trazer para a gente o conceito de marca. Quais são os elementos que constituem a marca de um negócio? O logo é um deles, mas tem vários outros. A gente vai olhar para eles e como a gente constrói marca orientado para esses pilares de construção de marca, ok? Depois a gente vai para o bloco chamado Go-to-Market, que é, ok, entendido o cérebro, construir marca, e agora como eu vou ao mercado? Como eu comunico a minha marca?
olhando também pela perspectiva de conexão dessa marca com o cérebro do consumidor. A gente tem um quarto bloco, que é um bloco dedicado aos conceitos e objetivos de vendas. Então, quando eu olho para um objetivo de vendas, como, por exemplo, aumentar a taxa de retenção, aumentar a taxa de retenção de clientes, quais são as perspectivas do cérebro conectado com marca que me ajudam a atingir esse objetivo? Quando eu for construir as minhas estratégias de vendas, estratégias e ações comerciais, quais são as conexões entre cérebro e marca precisam ser construídas para que eu tenha mais eficiência neste objetivo, por exemplo? Ok? A gente vai aprender isso desmembrando os objetivos de vendas. Construir uma narrativa, uma estrutura bem interessante para a gente entender esses processos. E o último bloco é o bloco de cultura. A gente vai trazer aqui, a gente vai pensar juntos em como a gente consegue construir. Depois a gente olhou para tudo isso, como é que eu consigo orientar o meu negócio, a cultura do meu negócio para branding, para a construção de marca. Sendo marca um ativo extremamente relevante para os processos de geração de negócio, como eu trago essa construção de marca para a cultura corporativa, para que toda empresa seja responsável por este processo de construção, e não somente times de marketing, times de branding, ok? A gente vai olhar para isso. Um pouquinho sobre você, antes de falar de mim. Então, esse curso ele é orientado para 4 perfis profissionais específicos. Então, esse curso ele é pensado e orientado para vendedores, para times comerciais de empresas B2B, B2C, que querem ter uma visão mais estratégica. Então, se você é um vendedor e quer ter uma visão mais estratégica de vendas, uma visão mais estratégica de negócios, entender marca, entender branding, entender comportamento de consumidor pela perspectiva do cérebro, vai abrir a tua mente, vai te colocar num outro patamar de percepção sobre o negócio, sobre a estratégia do negócio, sobre o seu papel no negócio, tá? Isso é o mais importante. Você certamente vai sair desse curso como um profissional mais estratégico, com conceitos e dimensões mais estratégicas para aplicar no seu negócio, para discutir em reuniões, para trazer para o teu negócio, para agregar de fato no teu negócio. Te garanto isso. Eu construí esse curso pensando nisso, para que você saia com essa chave, com essa porta aberta no teu dia a dia profissional, ok? Se você é um founder, se você é um dono de negócio, eu quero que você saia desse curso mais consciente sobre a importância do branding para o negócio. Eu faço consultoria de construção de marca para negócios e essa é a grande dúvida dos meus clientes. Eu trabalho muito com startups, com negócios que ainda não construíram marca, não construíram a sua estrutura e sedimentação de marca, e a dúvida deles é: Diego, o que é marca? Eu preciso mesmo investir nisso? Preciso mesmo construir? Isso impacta realmente o meu negócio? Então, esse curso, se você é um dono de negócio, se você é um founder, é para que você ganhe mais consciência sobre a real importância da construção de marca para o teu negócio, ok? E como você faz para construir marca, tá? Agora, se você é um estrategista de marca, você já atua com branding em alguma empresa, eu quero que você se torne um cara mais vendedor. Esse curso vai te ajudar, vai trazer para você alguns insights diferentes daquilo que você tem no teu dia a dia na construção de marca. Quero que você pense a construção de marca de uma maneira diferente daquilo que você já tem como perspectiva. Mas o mais importante, eu quero te ajudar no processo de venda do teu trabalho, venda do branding pro negócio. Eu trabalho com isso há muito tempo e eu sei o quão complexo é você convencer times financeiros, convencer C-levels, convencer o CEO, o dono de negócio, de que o investimento em branding de fato faz sentido para o negócio. Eu entendo dessa dor, vivi ela durante muitos anos. Então, trazendo essa perspectiva de consumo, de vendas, eu quero te ajudar a ter ferramentas para conseguir vender o teu trabalho, vender o branding de fato pro negócio como algo além de estratégico,
essencial para o negócio. A gente vai falar disso em cultura, tá? Super relevante. E você também, se você é estudante de comunicação, de marketing, de publicidade, esse curso vai te ajudar a ter uma perspectiva melhor de mercado, como são aplicados de fato os conceitos de marketing e de comunicação. E eu vou trazer para você também uma visão multidisciplinar da comunicação, trazendo psicologia, trazendo neurociências, trazendo outras práticas, outros conceitos para agregar na tua construção de conteúdo sobre a tua profissão, ok? E agora um pouquinho sobre mim. Quem sou eu? Diego Marmo, muito prazer. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês, compartilhando com vocês esse conhecimento que eu construí e adquiri ao longo desses quase 20 anos de carreira, tá? Então, vamos lá, eu sou publicitário de formação, sou formado em comunicação social, com ênfase em publicidade e propaganda aqui em São Paulo, pela ESPM. Tenho pós-graduação em comunicação corporativa, tenho extensão em marketing e relações públicas, feito na Inglaterra, na MLS, na Management and Language Studies. Tenho MBA na GV, tenho pós-graduação em neurociências aplicada ao consumo e ao marketing pela PUC. E essa pós-graduação em neurociências, eu realizei, a gente está agora em 2026, há 2 anos, 3 anos, e essa especialização em neurociências me abriu a mente e me fez querer me aprofundar mais no conhecimento sobre a mente humana, sobre a estruturação do cérebro humano, do comportamento. E aí eu fui estudar psicologia. Eu entrei na faculdade de psicologia, também aqui em São Paulo, pela Faculdade das Américas. Em 2026, eu estou indo para o segundo ano de psicologia. Então, a ideia é, e aí já dando alguns spoilers sobre os próximos passos de psychobranding. A ideia é construir uma comunidade, de fato, onde, para além deste curso, eu consiga, ao longo do meu período de faculdade, psicologia são 5 anos, então ainda tenho mais 4 anos pela frente. A ideia é que, ao longo do meu curso de psicologia, eu vá trazendo para essa comunidade os conceitos de psicologia, os conceitos de neurociência, obviamente aplicadas a negócios. E aí, construir de fato um conteúdo ongoing para que vocês consigam também se conectar com esse tema de interesse de vocês ao longo da minha jornada de estudos de psicologia. Então, fiquem aqui, mesmo quando terminar o curso, fiquem aqui, que a ideia é sempre trazer conteúdos novos para vocês. Pode ser que você esteja me ouvindo já em algum momento lá na frente, onde esses conteúdos adicionais já estejam rodando e você vai acompanhar, ok? Mas no momento que eu estou gravando, essa aula é o primeiro produto que eu estou construindo para vocês, ok? Então, eu tenho essa trajetória acadêmica que me credibiliza estar aqui falando para vocês sobre esse tema, mas eu também tenho uma trajetória profissional bastante consolidada. Eu trabalhei 15 anos no mundo corporativo, sempre na área de marketing de grandes empresas, tá? Eu comecei como estagiário trainee da editora Abril, e lá eu fui alocado na antiga TVA, que é a TV por assinatura que era a TV por assinatura da editora Abril, que hoje é a Vivo TV, processos de aquisições, etc., de mercado. Então, Telefônica entra nesse processo de aquisição da TVA. Então, trafeguei muito em construção de marca, olhando para essas 3 grandes marcas no primeiro momento. Tenho experiência em agência de publicidade, onde eu era na sala em propaganda, onde eu trabalhava com planejamento de comunicação e marketing digital para contas como NET, e aí todo o meu conhecimento em TV por assinatura pela TVA me levam para trabalhar com NET. Trabalhei para Carrefour, para a solução financeira de Carrefour e para Monsanto também. De lá eu volto para o mundo corporativo como cliente e vou trabalhar no CNA, uma cadeira de liderança já de marketing. O CNA, uma excelente experiência para a construção de marca, de um mercado extremamente competitivo, onde a percepção de diferenciação de negócio é muito baixa entre concorrentes. Então, o investimento em propaganda, em mídia, em construção de marca era muito grande no CNA e eu lidero essa frente no CNA junto com um time excepcional. E aí, uma curiosidade, na minha trajetória profissional, no CNA a gente vai ganhar
um projeto Leão de Cane, 10 Leões de Cane, com CNA Speaking Exchange, um projeto super legal que está no meu site, etc. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem olhar. Depois eu vou para o mercado fitness, vou trabalhar no grupo Biorritmo, grupo Smart Fit, também liderando a construção de marca para esses negócios da empresa, novos negócios, Race Bootcamp, e lá eu tenho também uma perspectiva de construção de marca para grandes marcas muito boa, muito importante para a minha trajetória profissional. Eu continuo na área de saúde, depois eu vou trabalhar numa empresa chamada BSL Saúde, que olha para negócios de saúde com a perspectiva de longevidade, cuidados pós-agudos e negócios em home care. De lá, eu vou empreender, abro a minha consultoria de branding, já há 4, 5 anos, a gente está em 2026, ok? Para trabalhar a construção de marcas para empresas que não têm estrutura de marketing ou para novos negócios, que querem começar o seu negócio do zero, construindo marca de maneira já estratégica. Então, eu vou trabalhar com empresas, novas empresas dos mercados de tecnologia, educação, agências, área financeira, real estate, seguros. Então, eu tenho um portfólio de clientes já muito consolidado, olhando para esses mercados, ok? Então, essa é um pouco da minha trajetória, que, de novo, me credibiliza e permite com que você esteja aí do outro lado, me ouvindo com uma certa confiança em relação aos conteúdos que eu vou trazer para vocês, ok? E aí, se você quiser conhecer um pouco mais sobre meu trabalho, quem eu sou, etc., tem o meu site, que é o diegomarmo.com. Lá tem um pouquinho sobre a minha trajetória também, fala um pouco sobre a consultoria, sobre como eu atuo em consultoria, sobre as comunidades de psicobranding que eu estou construindo, enfim. Acesse o site e lá você vai também conhecer bastante sobre o meu trabalho, ok? Então, essa é uma aula introdutória, ainda não tem conceito, ainda não tem conteúdo efetivo, mas para a gente se situar, para vocês me conhecerem um pouco, para a gente entender para onde a gente está navegando a partir de agora, ok? Vejo vocês na próxima aula.